Fala aí, meu povo, boa noite para vocês. Fazer um vídeo de uma vitória que para mim é muito justa do Paris Saint-Germain sobre o Barcelona. Eu acho que diz muito sobre o entendimento de jogo que esse time do Paris Saint-Germain tem, sobre a maturidade de time que tem, porque tem muitos jogadores jovens, muitos jogadores que entraram durante o jogo no Paris Saint-Germain são jogadores com poucos minutos no futebol profissional. Os protagonistas não estavam, boa parte dos protagonistas não estavam. Meu povo, o Paris Saint-Germain foi até Montjuic e venceu o Barcelona com 6 jogadores diferentes, 5 jogadores diferentes, 6, dos que ganharam a Liga dos Campeões contra a Inter. Não estava o Donnarumma, que já não está no clube, não estava o Marquinhos, não estava o João Neves e não estavam os 3 atacantes, o Désiré Doué, o Dembélé e o Kvaratskhelia. O Barcelona também tinha lá os seus problemas, só que em números eram muito maiores os problemas do Paris Saint-Germain. Eram 5 titulares fora da equipe. O Barcelona de titulares não tinha o João Garcia e não tinha o Rafinha. O Firmino pode ser titular no lugar do Dani Olmo? Sim, mas não é algo óbvio hoje. Não tem sido assim, que um sempre joga e que o outro sempre é reserva. E o outro desfalque do Barcelona era o Gavi, que não é um titular. Depois ainda o Baldé, esse sim é um titular, que entrou no segundo tempo, participou alguns minutos. O Paris Saint-Germain teve que sair colocando garoto atrás de garoto em campo. Foi um jogo de menos a mais do PSG. Ou seja, ele não começou tão bem assim. Acho que o jogo começou equilibrado, com as ideias do Barcelona funcionando relativamente melhor que a do PSG, porque o Barça conseguia encontrar o Lamine, estava muito ativo o Lamine, estava levando vantagem em cima da marcação, o Nuno Mendes estava tendo muito trabalho para parar o jogador do Barcelona. Era um jogo que os dois times queriam, quando não tinham a bola, pressionar muito o adversário, e através de roubos poderia sair o gol. Assim sai o gol do Barcelona, por exemplo. É um passe muito ruim do Vitinha, é um passe quase que inexplicável do Vitinha, que o Lamine recupera e acaba saindo o gol do Barcelona, num muito bom passe do Rashford para o Ferran. Antes disso, o Barça já podia ter marcado, né, com o Ferran também, que passa do Chevalier. E depois eu acho que ele não precisava ter finalizado, o Zabarni tira em cima da linha, mas ele podia ter parado e progredido um pouco mais para ganhar de novo o ângulo para a finalização. Então começou bem o Barcelona. Teve a chance do Ferran, teve o gol marcado depois pelo Ferran. Acontece que os dois times queriam pressionar a saída do rival, né? Quando o Paris Saint-Germain conseguiu sair jogando bem com o Nuno Mendes, uma ele já tinha avisado e o Frenkie de Jong tomou o cartão amarelo, e na outra ele não só avisou, como ele conseguiu conduzir até perto da área do Barcelona, deu um ótimo passe para o Mayulu, que fez o gol de empate do Paris Saint-Germain ainda no primeiro tempo, aos 38 minutos. Neste gol do Paris Saint-Germain tem uma falha do Barcelona, porque aquela jogada tinha que ter sido parada. Não é um duelo Nuno Mendes-Lamine, os atacantes do Barcelona marcam os zagueiros do time adversário, e hoje o Paris Saint-Germain conseguiu muitas vezes desorganizar o Barcelona para que desencaixasse essa marcação, mas quem marca o lateral é o lateral. Quem pega o Nuno Mendes na saída de bola é o Condé. E o que o Paris Saint-Germain começou a fazer para sair da marcação do Barcelona, que é quase encaixe individual, né? Cada um pega no seu setor, era rodar muito os jogadores para que os jogadores do Barcelona perdessem as marcas, perdessem as referências e chegassem atrasados. Tem um conceito que é o do falso 9, que é o 9 que não fica parado lá na frente, mas ele volta para uma posição um pouco mais recuada e que gera dúvida no zagueiro. Eu acompanho esse cara e deixo um espaço lá atrás ou não acompanho? Se você não acompanha, esse atacante se junta a mais meio-campistas e, por exemplo, num 4-3-3, você passa a ter o falso 9 por ali, você passa a ter 4 jogadores no meio campo e a partir daí construir com superioridade numérica sobre o adversário, né? Esse é o conceito do falso 9. O que o Paris Saint-Germain tem é falso 9 e falsos pontas muitas vezes, porque várias vezes os pontas do Paris Saint-Germain recuam muito para levar jogadores com eles da defesa e os meias entrarem. Não foi assim na jogada do gol do Paris Saint-Germain, porque é uma jogada de construção e de levar melhor em duelos individuais, mas assim o Paris Saint-Germain confundiu muitas vezes a defesa do Barcelona. Os defensores do Barcelona não sabiam se acompanhavam Barcola e Mbaye até muito longe do seu setor ou não, e como é que seria a troca com os meio-campistas. Então os jogadores do Paris Saint-Germain sempre tinham algum segundinho a mais para dominar, girar e atacar. E do outro lado, a marcação do Paris Saint-Germain estava muito encaixada na saída de bola do Barça. O Barcelona parou de ter posse de bola de qualidade, era basicamente tentar contra-atacar, e aí o jogo começou a inclinar para o lado do Paris Saint-Germain. A partir do momento que o Paris Saint-Germain conseguiu sair jogando, porque conseguia ter esse segundinho a mais para jogar,
e aí tinha especialmente a progressão muito boa do Nuno Mendes e do Hakimi pelos lados do campo, porque são laterais que conseguem conduzir muito bem a bola, e aí eles ganham, simplesmente eles passam na frente, correm mais do que seu adversário. Tem algo no futebol que é, os técnicos podem encaixar taticamente os times, mas a partir de um momento os jogadores têm que ganhar ou perder duelos, e os do Paris Saint-Germain estavam sempre prontos para ganhar, estavam sempre chegando um pouquinho antes do Barcelona para ganhar esses duelos. Isso acho que foi minando o Barcelona fisicamente também. Paris Saint-Germain, para mim, teve um domínio físico, tático e técnico sobre o Barcelona e conseguia gerar, e foi cada vez mais o campo se inclinando pro PSG. O Barcelona tinha mais poder de fogo na frente. Barcelona com Ferran, que eu achei... Ontem eu pensava que não seria uma boa, eu teria começado com Lewandowski, mas se mostrou acertado do lado do Hans Flick, porque taticamente fez um bom papel. Barcelona com Ferran, Rashford e Lamine Yamal. Sempre que o Barça conseguia roubar e esses três atacarem a defesa do Paris Saint-Germain, o Barcelona levava muito perigo. Tanto que, sem jogar muito bem no segundo tempo, teve o lance que o Lamine progrediu em diagonal. Tem uma falta que eu até agora não sei se é do Nuno Mendes ou se é do Fabian Ruiz. O Michael Oliver, o árbitro do jogo, não quis dar cartão amarelo para não se complicar. Aquela é a primeira boa jogada do Barcelona no segundo tempo e logo depois tem mais uma boa jogada que o Dani Olmo acaba finalizando, a bola já tinha passado pelo goleiro e o Hakimi afasta. Sem jogar tão bem e sem conseguir produzir tanto e ter tanto volume, o Barcelona teve duas jogadas que o Paris Saint-Germain tirou em cima da linha. Então o Barça poderia ter vencido, mas o volume, o domínio, as ideias do Paris Saint-Germain foram mais bem aplicadas que a do Barça. O Barcelona conseguiu em alguns momentos morder e roubar, e a partir daí ele conseguia construir. Tirando no primeiro tempo, quando o Lamine começou muito ativo, era com isso que o Barcelona produzia. No primeiro tempo ainda tinha capacidade do Lamine de gerar, de ganhar o duelo em cima do Nuno Mendes, e a partir daí, passe em trivela para Ferran Torres, para Dani Olmo, e o Barcelona ia atacar. Segundo tempo, o Lamine caiu muito, e me pareceu especialmente apático no segundo tempo. Não sei se não estava 100% fisicamente, entendo que possa ser isso, pelo tempo que ele estava fora, por talvez ainda ter alguma dor no pubis em relação ao que ele vinha tendo. Mas a gente já viu o Barcelona em vários momentos de apuro e do Lamine chamar o jogo e ele estava tendo muita dificuldade de se antecipar a Nuno Mendes, depois a Lucas Hernandes e de a partir dali ele conseguir ter as jogadas de um contra um. O Barcelona foi bem e conseguiu equilibrar o jogo enquanto tinha o Lamine ativo. A partir do momento que o Lamine participou muito pouco, o time do Barcelona caiu muito. E o Barça não conseguiu em nenhum momento, talvez alguma coisa nos primeiros 25, 30 minutos de jogo, dominar o meio campo. Pedri, Frenkie de Jong estavam sempre muito apertados, poucas linhas de passe, o Paris Saint-Germain estava sempre no calcanhar do Barcelona. O Dani Olmo de novo jogou muito mal, é uma má temporada até aqui do Dani Olmo. A primeira mudança que tem a entrada do Marc Casador, eu achava que era uma boa. Eu só teria avançado o Frenkie de Jong e não o Pedri. A saída do Pedri eu também não entendo se é algo técnico. Não me parece que deveria ser. Se é algo técnico eu não entendo. Se é algo físico ou por cansaço, que ele pediu para sair, ou porque sentiu alguma coisa, dá para entender. Mas faltando 12 minutos de jogo, saiu aos 78 o Pedri, eu não consigo entender como tira o jogador que poderia sair dessas pressões do PSG e o Barça depois praticamente não consegue mais sair da pressão do Paris Saint-Germain. O campo foi se inclinando, tá? O jogo começa, por exemplo, olha, o primeiro tempo é de 7 finalizações para o Barça, 6 para o Paris Saint-Germain, 2 escanteios para o Barcelona, 4 para o PSG. Mas o número eu acho que melhor aqui é posse de bola, 57 para o Barça, 43 para o PSG, um pouco mais de controle do Barcelona, e mais finalizações, 7 para o Barcelona, 6 para o PSG. Em gols esperados, o Barcelona também leva melhor, 0,9 contra 0,77. No segundo tempo, o Paris Saint-Germain tem 64% de posse de bola, contra 36% do Barça, fica muito mais com a bola, pressiona muito melhor, tem mais qualidade de bola no campo de ataque, finaliza 9 vezes contra 5. A gente passa de um time que teve 57% de bola no primeiro tempo para 36% no segundo. Bom, tudo bem, você tem menos a bola, mas você vai transicionar, né? Contra-atacar ou sair jogando e atacar em velocidade melhor. Não. 9 finalizações do PSG, 5 do Barcelona. O segundo tempo do Paris Saint-Germain é muito melhor. Eu acho que a coisa já começa a virar no primeiro tempo, quando o Paris Saint-Germain consegue sair da marcação do Barcelona. A inversão do Mbaye com o Barcola eu acho muito boa também, essa inversão de lado, porque a partir dele começa a ganhar um pouco mais de duelo e o Paris Saint-Germain consegue vencer com justiça. Poderia ter sido empate, o Barcelona até poderia ter vencido pelo poder de fogo que tinha na frente, o empate estaria ok, mas se esse jogo tivesse que ser um vencedor, eu acho que o claro vencedor
é o Paris Saint-Germain, para mim é um resultado bastante justo, o que mostra, a gente nunca sabe o que seria o jogo se todo mundo tivesse, o que mostra hoje uma distância que ainda existe entre os dois times. O Paris Saint-Germain é o melhor time da Europa. Quando terminou a temporada passada eu falava isso, que acho que teria sido um bom duelo contra o Barcelona, mas ainda é o melhor time da Europa. Se o Paris Saint-Germain tivesse o seu trio de ataque, o poderio de fogo que tem, com Désiré Doué, Kvaratskhelia e Dembélé, eu acho que esse jogo poderia ter se desenrolado antes dos 45 minutos do segundo tempo. Porque o Paris Saint-Germain começa a fazer substituições de entrarem jogadores como Ndiaye, que entra no segundo tempo, entra Lucas Hernandes e o Nuno Mendes passa a jogar improvisado no ataque, entra Kang In-lee, entram jogadores muito coadjuvantes no PSG, porque os protagonistas estavam machucados e os primeiros coadjuvantes começaram a partida desde o minuto 1, e ainda assim o time manteve a consciência, manteve a organização, manteve a intensidade até o final, coisa que o Barcelona teve muita dificuldade de fazer. Então, uma vitória justa do Paris Saint-Germain. Eu acho que hoje pressiona melhor do que o Barça, como time, ataca com mais velocidade do que o Barcelona, depende menos de um jogador, como o Barcelona depende do Lamine Yamal, se defende correndo melhor para trás do que o Barcelona também. Tem o zagueiro ucraniano, que vai muito bem no jogo, o Zabarny faz um grande jogo no lugar do Marquinhos, então tem laterais muito bons. Hoje o Paris Saint-Germain é um time mais completo do que o Barça, e já era na temporada passada, que o Barcelona era irresistível e atacava muito bem, mas a temporada passada o Barcelona tem uma média de 1.2 gols sofridos, o Paris Saint-Germain 0.9, média de gols defensivos é muito diferente, e o Paris Saint-Germain via se defender, porque pressiona melhor, porque rouba melhor, porque depois corre melhor para trás, compete melhor do que o Barça, e acho que em Montjuïc a gente viu isso hoje. O Barcelona ainda precisa evoluir como time, disputou um bom jogo e poderia ter vencido o melhor time do mundo, porque é um dos melhores times do mundo, o Barcelona também, mas a vitória acho que é bastante justa do PSG. Quero saber o que vocês acharam, deixa aí nos comentários. Se você chegou até aqui, você deve ter gostado desse vídeo, então curte aí, dá um like para ajudar quem está fazendo conteúdo, não custa nada para vocês e me ajuda muito. Se você quiser se inscrever no canal, nessa quinta-feira eu vou fazer um vídeo sobre Flamengo e Cruzeiro, devo fazer algo também sobre o calendário do futebol brasileiro que saiu na quinta-feira de manhã ainda. Enfim, sexta-feira eu respondo perguntas e por aí a gente vai. Tá falado, meu povo? Um abraço para vocês, hein? Bom finalzinho de dia. Até mais. Tchau, tchau.